é que 70% das pessoas que compram o nosso produto acabam compartilhando com 6 ou mais pessoas. A gente precisa seguir acompanhando para que o cliente tenha sucesso com o teu produto. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Cellcast e hoje a gente vai falar sobre um episódio muito bacana e muito importante, que é como você transformar seus clientes em promotores da sua marca. Meu nome é Alisson Gonçalves, sou Head Marketing aqui na Cellflux e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente, trazer vários insights e também dicas para você que quer realmente transformar seus clientes em promotores da marca. Eu estou aqui com a Tamires Rocha, especialista em atendimento e relacionamento com o cliente, com mais de 11 anos de experiência nessa jornada, tanto em experiência do cliente, pós-venda, onboarding, tudo que diz respeito a relacionamento com o cliente. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Alisson? Uma alegria estar aqui hoje para falar sobre esse tema que eu sou apaixonada, né? Para quem não sabe, eu sou gerente de relacionamento com o cliente aqui na Cellflux, faço parte desse time incrível. A gente sempre fica pensando que cliente é só aquela pessoa que consome nosso produto, né? E acaba se perdendo essa visão de cliente, que é a pessoa que vem, compra e vai embora, e acaba que a gente não cria um relacionamento real. E isso é prejudicial para uma marca que quer crescer, que quer evoluir e também quer ter uma boa visibilidade no mundo, né? Com certeza, né? A gente precisa considerar que hoje nós estamos na era da experiência, né? Todos os clientes, eles buscam, sim, um produto, um preço bacana, mas além disso, eles estão buscando uma experiência também, né? Não Uhum. basta mais ter o menor preço ou ter o melhor produto, né? A gente precisa entregar essa experiência que o cliente está buscando. E como o nosso episódio ele vai girar muito em como a gente transformar clientes em promotores da marca, o que que hoje, por definição, o que que tu encara que é um promotor da marca? O que que é a pessoa que realmente vai fazer uma divulgação, vai falar sobre ela, ou é um consumidor que realmente compartilha a experiência? Legal. Hoje, né, todo mundo tem um celular na palma da mão, né? O tempo todo estamos conectados, né? Então é muito fácil para um cliente, né? Quando ele está satisfeito, ele vai divulgar isso nas suas redes sociais, ele vai falar sobre isso com seus amigos, com seus Uhum. familiares, né? Esse é o cliente promotor. É aquele que, além dele gostar muito da tua marca, ele vai falar sobre isso, né? E o contrário também, né? Quando a gente está falando de um cliente detrator, por exemplo, ele vai acessar, utilizar suas redes para falar mal da sua marca, né? Então, por isso que é tão importante também a gente cuidar do relacionamento com os nossos clientes. Exatamente. E a gente vive uma época muito de vídeos rápidos, né? E tem uma tendência muito forte que a gente também, como área de marketing, usa dessa experiência como algo benéfico, que são os UGCs, né? Que são as pessoas que geram conteúdo a partir da experiência delas. Então, nós, como time de marketing, a gente busca influenciar o nosso cliente a realmente se transformar nessa pessoa que vai gerar esse conteúdo. E o promotor vem muito para esse lado também, né? A pessoa que pode gerar um conteúdo positivo, um review, uma experiência sobre aquilo que ela teve com aquela marca. Eu acho que isso também se englobaria em um promotor de marca, certo? Com certeza, com certeza. E é importante destacar também, né, que o promotor, ele vai comprar de novo, né? Ele vai se Exato. manter com a tua marca, né? Então, ele não é aquele ele não vai ficar olhando para o lado, para os concorrentes, né? Ele vai ser fiel realmente ali à tua marca. Exato. E para o estrategista que está nos acompanhando aqui, isso é muito importante para você que tem infoproduto, produto físico, qualquer tipo de venda que acontece com o cliente final, você precisa realmente criar promotores da sua marca. Por quê? Assim ele diminui a questão de chargeback, reembolso, o churn rate dele, que é a métrica de evasão para quem trabalha com assinaturas, com certeza vai ser menor, porque constantemente as pessoas vão estar dando feedbacks, fazendo alguma ação que beneficie essa marca, e com isso o crescimento dela é natural, né? Então, vale muito a pena a gente influenciar o nosso cliente a fazer influenciar ele a comentar sobre a marca, né? Como um todo. Exatamente. E hoje, Alisson, existem até métricas, né? Formas de Uhum. mensurar isso, né? O quanto dos seus clientes vem através de indicações, né? Então, isso está muito relacionado também até com o aumento aí de faturamento mesmo, né? Exatamente. Nós aqui, como time, a gente já criou alguns programas que realmente eles impulsionam, assim, quase que 1/3 de todo o crescimento de um negócio que a gente já teve. Então, realmente transformar clientes em defensores da marca, torná-los advogados, né? Bem a espécie do funil ampulheta que a gente fala, né? Que ele realmente inicia na parte de atrair essas pessoas, converter essas pessoas no final desse funil, só que ele não acaba ali. Ele busca influenciar, torná-las dependentes, querendo ou não, dessa marca, e também promotores dela num terceiro momento, né?
E para a gente contextualizar isso, o que diferencia o cliente natural, a pessoa que consome o meu produto, para a pessoa que vai virar um promotor da minha marca? Explica pra gente aí. Boa, vamos lá. Então, quando a gente fala, né, de um cliente, a gente pode falar um cliente satisfeito, né? Aquela pessoa que foi lá, fez uma compra, achou legal, ok, né? Atendeu a expectativa, né? Agora, quando a gente fala desse cliente realmente leal, né? Então, é uma pessoa que vai, aquilo que a gente estava falando, né? Ele vai ser exatamente o advogado da marca, né? Ele vai comprar de novo, porque ele tá extremamente satisfeito, né? E aí existe a gente precisa diferenciar até o termo, né? Que é um é satisfeito e o outro é leal, né? O cliente promotor, ele é realmente leal à sua marca. E tem outro ponto também que é relevante, que às vezes esse cliente, ele também vai tolerar mais erros, né? Porque enquanto produto, enquanto empresa, a gente pode ocorrer isso, né? Então, esse cliente, ele também vai estar suscetível a isso. Não, muito bacana. E é legal a gente frisar isso porque aqui a gente está falando muito de algo digital, né? Muito algo Sim. digitalizado. Só que promotores de marca, eles já existem há muito tempo. Desde aquele programa de fidelidade que tu tem com teu cliente, onde tu indica um amigo e tu ganha tal coisa. Indica um parceiro que tu também é beneficiado de alguma forma. A gente vê grandes big techs, grandes empresas muito gigantes que usam isso como forma de crescimento, né? Que a gente chama do burn rate, que é queimar dinheiro através do crescimento. Então, por exemplo, um exemplo muito claro de uma empresa que cresceu rápido foi a Uber, que usava por exemplo, ganha uma corrida de R$11, de R$10 e gratuitamente. Então, isso faz com que a gente crie promotores, vai indicar para outra pessoa vai fazer o uso e a gente cresce de forma mais sustentável e rapidamente, né? Tipo, tem uma explosão muito grande. E na tua experiência, assim, Tamires, desses anos, dessa bagagem que tu tem, compartilha um pouco com a gente como que tu constrói essa parte, essa jornada, né? Essa visão de transformar os clientes que passaram pelaquela etapa de onboarding, tiveram aquele primeiro relacionamento com a marca, até realmente os defensores, a pessoa que, tipo assim, bate no peito e diz assim, eu sou Selflux, por exemplo. Ótimo. Bom, não é tão simples quanto parece, né? Mas é preciso pensar, né? Desde o primeiro ponto de contato que o cliente tem com a marca, né? Então, a gente precisa pensar primeiro, né? Quem é o meu cliente, né? Quem é essa persona, para que a partir disso eu construa, né? Toda a jornada dele, desde a jornada de compra, né? Da descoberta, compra, até o pós-venda, né? Voltado, personalizado para essa pessoa, né? Para essa persona, né? Depois de definido, então, a gente encontra quem é a persona, a gente vai pensar em todos os pontos de contato, então, da jornada desse cliente, quais são os contatos que ele vai ter com a nossa marca, e aí a gente tenta deixar isso, né, o mais personalizado e voltado para aquilo que realmente o cliente quer, né? Então, é legal até falar sobre isso, né? Existe um termo que surgiu na Disney que é a guestologia, né? O que é isso? Por muito tempo a gente usou a expressão atenda o cliente como você gostaria de ser atendido, faça como, né, você gostaria. E, na verdade, não é isso, né? Esse termo, ele traz que a gente precisa atender o cliente como ele quer ser atendido, né? Então, a gente está falando muito aí de personalização sempre que possível, né? E entender que do outro lado a gente tem um ser humano, né? E não é só vender, né, gente? Não é só entregar lá, o cliente comprou e acabou a jornada. Não, a jornada, né? O funil, ele continua. Exato. Né? Então, a gente precisa ter muita atenção para o onboarding, por exemplo, que é a primeira fase inicial, né? É o momento em que o cliente enxerga o primeiro valor ali da tua marca, né? Ele vai ter o primeiro contato. Então, esse é um momento extremamente sensível que a gente precisa dar bastante atenção, né? E, inclusive, existem estudos que mostram que aquele cliente que ele passa por essa fase de onboarding, ele tem um onboarding legal, um sucesso, tem muito mais chance dele virar um cliente promotor da tua marca, né? Porque ele já consegue enxergar esse primeiro valor ali nesse momento, né? E o contrário também. Exatamente. Inclusive, a gente estava até rindo aqui, né, antes de começar o podcast, que é sobre a expressão de Kotler, né, que ele fala que um cliente recorrente, um cliente que já está na nossa base, é de 5 a 7 vezes mais barato do que a gente fazer a aquisição de um novo cliente, trazer uma nova pessoa para consumir o nosso produto. E isso está muito alinhado, esse custo mais baixo, esse CPA, esse CAC,
está muito alinhado a pessoa realmente ter uma boa experiência com a marca. Porque se ela é retida, ela entende o valor, ela entende todo o processo que a gente agrega como produto ali, ela vai com certeza continuar e vai ser retida a partir disso e vai se transformar num promotor no próximo passo dela, né? E alinhada a toda essa parte de jornada de funil de vendas, hoje como que tu encara como na tua visão funcionaria uma etapa de onboarding? Como que a gente apresenta isso para que fique algo mais prático para quem está nos assistindo? Perfeito. Então, o que é o onboard, né? A fase inicial, né? A partir do momento, a gente chamava no passado de é o pós-venda, né, gente? Uhum. Então, a partir do momento que o cliente compra, né? Ele virou um cliente de fato. Então, aí entra o momento de onboarding, né? E aí, claro, vai depender do teu segmento. Mas se a gente estiver falando de um produto digital, por exemplo, né? Então, eu fornecer todas as instruções que o cliente precisa para ele acessar esse produto, né? Eu mostrar como é que ele aprende esse produto. Vai ter um tutorial, vai ter um vídeo, né? Ou vai ter um contato com uma pessoa, né? Então, eu dar toda a instrução, tudo que o cliente precisa para remover as barreiras técnicas dele nesse primeiro momento e que ele tenha, então, o seu primeiro objetivo ali atingido, né? Então, se eu estou falando de um produto físico, né? Como que eu vou garantir que esse produto vai chegar para o cliente, né? No nosso caso aqui, de um software, né? Então, eu conseguir fazer com que o cliente aprenda a utilizar, remover todas essas barreiras técnicas, né? E com que ele realmente faça ali a sua primeira construção dentro do software. Perfeito. E isso é muito bacana a gente ver, porque o cliente, ele sendo educado pelo produto, isso faz com que toda a estrutura que a gente entrega como software vire um processo na empresa dele. E uma vez que isso vira um processo, dificilmente ele vai deixar de fazer a utilização ou do sistema ou do serviço que ele está comprando. E muitas das pessoas que nos assistem também trabalham no sentido de entrega de mentorias, infoprodutos, e vocês podem levar essa realidade do pós-venda, da experiência do cliente, como uma forma de benefício para vocês agregar mais valor ainda nos seus produtos. Então imagina, você tem uma mentoria, onde você quer dar um acompanhamento para essa pessoa, você pode transformar isso num novo produto, transformar isso num upsell, isso em algo que realmente promova ainda mais a sua marca e torne a experiência muito mais amigável, né, com aquele conteúdo, aquela mentoria. E faz com que a pessoa realmente indique você para mais pessoas e você cresça organicamente, naturalmente a sua jornada. E também, eu acredito que a parte mais vital de toda a jornada de onboarding é a personalização de atendimento. Tu já citou pra gente, deixou claro que isso realmente, não é mais eu atender como eu quero ser atendido, mas é atender como a pessoa realmente gostaria de ser. E como que hoje, dentro da nossa realidade, tu pôde, digamos, quase que transformar o modo como a gente operava o nosso cliente final aqui dentro da Cellflux. Perfeito, então vamos lá. Primeira coisa, né, o que eu falei antes, a gente precisa entender que do outro lado a gente tem uma alma humana, né? É uma pessoa que está ali. Então, é muito nesse foco, né, da gente entender qual é a real necessidade do cliente, o que esse cliente precisa, e aí a gente buscar soluções para isso, né? Aqui no nosso atendimento, a gente criou um acrônimo, né, da palavra resolve para dizer o que um atendimento excelente precisa ter, tá? Então, o que é esse acrônimo? Se quiserem usar, fiquem à vontade, né? Mas basicamente, o que é? Então, a letra R é de resolutividade. Então, eu preciso entregar uma solução para o meu cliente, né? E essa solução, às vezes, ela não é tão óbvia, né? Às vezes a gente vai ter que ser criativo, vai ter que buscar ajuda para entregar uma solução, né? Precisa ter empatia, precisa me colocar no lugar do cliente, né? Precisa ter simpatia, isso é extremamente necessário, né? Tanto no tom de voz, na forma de falar, né? Se eu vou estar de cara a cara com o cliente, eu preciso sorrir, né? Sim. Então, além disso, organização, então, que é a gente conseguir organizar as demandas ali dos clientes também, uma linguagem clara, então não adianta às vezes eu usar termos técnicos que o cliente não vai entender, né? Versatilidade, para mim esse é um dos principais, o que é isso, né? Eu me adaptar à situação, ao cliente, né? Eu vou precisar ser versátil e, sempre que possível, encantamento, né? Que é a última coisa, né? Às vezes eu falo também, né? Não adianta ter encantamento se não tiver o resto, né? Se a gente for olhar numa pirâmide de necessidades, o encantamento ele vem por último, mas ele é também algo que faz um momento wow, né? Para o cliente.
Até a gente pode citar nisso, né, uma referência hoje no Brasil em atendimento ao cliente é o Nubank, né, que, assim, é Uma das incontestável, né? maiores, né? Isso. E uma coisa legal é que tem várias histórias sobre isso, né? Que o atendimento ao cliente deles, às vezes, envia presentes para os clientes, né? Presentes físicos, assim, de acordo com a situação ali do atendimento. Então, são muitas possibilidades, né? Às vezes a gente Uhum. fica preso ali, né? Então, a gente pode fazer muito mais, assim, né? O atendimento, eu digo que ele é o coração da empresa, né? Sem atendimento, não adianta o resto, né? Não adianta eu vender e eu não conseguir atender o cliente. Exato. A gente sempre traz a lógica do balde furado, né? Não adianta nada a gente ter uma torneira que mande muita água, 1.000 litros por segundo, se o balde está furado e não aguenta aquela quantidade de água entrando. Então, essa citação faz jus a isso, né? Bom atendimento, bom pós-venda, faz com que as pessoas sejam retidas. Uma parte muito importante da fase de relacionamento com o cliente são as etapas de pós-venda, né? Eu acredito que na tua visão seja semelhante que as fases de pós-atendimento, de experiência do cliente e também pós-venda sejam isoladas, né? Como que a gente deixa claro para a pessoa que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, que como que ela enxerga isso? Ó, isso aqui é a experiência do cliente, isso aqui é onboarding, isso aqui é pós-venda. Como que a gente transforma essa visão aqui? Agora te botei na enrascada. Vai, manda ver. Pergunta difícil, Alisson. Nossa, vamos lá. Bom, então quando a gente fala, né, de pós-venda, a gente está falando de tudo que acontece ali depois que o cliente fez a compra, né? Uhum, E aí a gente divide o pós-venda em algumas etapas, né? Então a primeira etapa é o onboarding, né? uhum. Então, ok, concluído o onboarding, o cliente passa para uma fase, né, que existe um termo técnico, uma palavra difícil, tá, gente? Mas só para deixar aqui, que é o ongoing, né? Que é nada mais é do que o restante da vida do cliente, né? E assim, depois que o cliente sai do onboarding, não morre ali, né? A gente precisa seguir acompanhando ele para que o cliente tenha sucesso com o teu produto, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um curso, né? De uma mentoria, enfim. Então, o que é esse sucesso do cliente? Será que o cliente está conseguindo assistir as aulas? Uhum. Será que ele está conseguindo aplicar isso na prática, né? Então, tudo isso a gente precisa acompanhar, né? E aí, até fazendo um gancho aqui, mas se, por exemplo, se tu tem um produto digital, tu pode escalar isso fazendo automações a partir do Cellflux, por exemplo, Perfeito. né? Então, e aí depois, tu manda as automações, se o teu cliente responder, tu atende ele depois através do nosso sistema de atendimento, o SAC, né? Então, Uhum. tudo isso a gente pode ver, né? Vai depender muito do teu produto, né? Se é um produto que precisa de um acompanhamento maior, talvez vai ser o contato, realmente, de um contato humano, né? Do teu time de atendimento, enfim, tá? Exato. Isso é uma parte legal que tu falou agora, a gente fazendo o nosso jabazinho, né? Que realmente, se a pessoa precisa ter um nível de personalização muito alto e manter uma frequência de comunicação, é humanamente impossível a gente fazer isso na unha, né? Então ela Exato. precisa de sistema, precisa de softwares que consigam transformar a visão dela em objetivo claro. Então é isso que o Cellflux faz. Ele basicamente pega a tua comunicação, entende qual pessoa precisa receber, deve receber aquela comunicação e faz com que essa mensagem seja enviada, seja através de WhatsApp, SMS, ligação ou e-mail. E aí a gente facilita essa jornada oferecendo, que nem tu falou, uma central de atendimento, onde o nosso cliente pode visualizar todos os atendentes em um único lugar, então coloca vários números e vários atendentes no mesmo lugar, padroniza esse atendimento e garante que todo mundo tenha a mesma qualidade, receba a mesma atenção, que é o mais necessário, eu acho, que na jornada de atendimento. E com isso ele vai ter o sucesso dele, que seja alcançar uma placa de faturamento, seja alcançar uma linha de indicação, ou até mesmo realmente atingir o sucesso dele como pessoa, enfim, dependendo como o produto funciona. Ainda uma parte muito importante que eu acredito dentro do atendimento, da personalização do nosso cliente, que é a parte da escala, né? Como a gente atende clientes 1 a 1, isso se torna quase que impossível a gente manter isso em uma escala muito grande. Como que a gente pode resolver esse problema e qual que é a solução que a Cellflux traz para nós? Ótimo, Alisson. Bom, quando a gente fala, né, de ganhar escala, não tem como não pensar em inteligência artificial, né? Uhum. Quem ainda não está utilizando tá para trás, né? Já está atrasado. Então a gente precisa olhar para isso. E a Cellflux tem uma ferramenta que, inclusive, a gente utiliza aqui, né, nos nossos atendimentos, que é a nossa IA, né? No caso da Cellflux, nós temos a Fluxy, né? Uhum. Então, que faz a recepção ali dos atendimentos. Em muitos casos, ela mesma já consegue resolver sem nem precisar passar
passar com o atendente, né? Então, a nossa IA, como que ela funciona, né? A gente tem como criar realmente uma base de conhecimento para ela, né? A gente ensina ela aquilo que a gente quer que ela fale, né? E a partir disso, ela faz, então, esse autoatendimento. Então, com isso, a gente consegue realmente ganhar muita escala no atendimento, né? Ou até mesmo a gente não deixar de atender o cliente em outros horários, né? Porque a IA, ela é uma atendente ali que vai estar 24/7, né? A gente sempre vai ter alguém ali para falar com o cliente. Se esse cliente contatar sábado, domingo, não importa a hora, ele vai ter sempre ali alguém para atender, né? E aí a gente tem como até criar jornadas diferentes ali para horário comercial, para fora de horário, enfim, né? Traz muitas possibilidades e a gente consegue realmente ganhar muita escala e continuar personalizando o atendimento. Perfeito. Isso dá muita segurança, né? Para quem realmente não tem um time muito grande e precisa manter essa frequência, esse atendimento, dando a atenção que o cliente realmente precisa, né? E a partir disso, eu acho que é legal a gente falar que os promotores, eles não só são pessoas que vão divulgar a marca no boca a boca, mas a gente pode transformar isso em um ambiente de monetização também, né? Como a gente trabalha no mercado digital e é tão fácil a gente criar comunicações onde a Tamires que está lá em São Paulo pode receber uma comunicação minha que estou no Rio Grande do Sul, então fica fácil a gente monetizar através disso também. E a gente transformando nossos clientes em defensores da marca, advogados dessa marca, que consomem, que indicam, que fazem com que esse produto chegue a mais pessoas, a gente pode oferecer benefícios a essas pessoas, fazendo com que elas se motivem cada vez mais a fazer a indicação da marca. E isso pode ser através de comissões sobre os produtos, seja acessos exclusivos, mentorias, enfim, de acordo com aquilo que você quer entregar realmente para o seu cliente, né? Exatamente. A gente está falando aí de criar até programas realmente de indicação, né? Perfeito. Quando a gente chega nesse nível, pô, aí é sinal que a gente está mandando muito bem, né? A gente conseguir realmente bonificar o nosso cliente pelas indicações, né? Perfeito. E se a gente conseguisse segmentar clientes satisfeitos de clientes promotores, aonde ocorre essa divisão e como eu sei quem é um cara que está somente satisfeito e quem é o cara que é o promotor da minha marca? Como que eu faço essa divisão na tua visão? Hoje é dia de pergunta difícil. Bom, vamos lá. Então, assim, quando a gente fala até de... Interessante a gente diferenciar isso até a partir de métricas, né? Então, a gente não falou sobre isso ainda, mas quando a gente fala, né, de toda a jornada do cliente, é importante a gente dar voz para o cliente durante essa jornada, né? Então, como a gente dá voz para o cliente? A gente não consegue, é humanamente impossível a gente ouvir todos os clientes, mas a gente pode se utilizar de algumas pesquisas, né, para realmente ouvir o que os clientes estão nos falando, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, ao final de um atendimento, a gente pode ter ali uma pesquisa de satisfação, que aí a gente vai saber se o cliente está satisfeito com aquele ponto específico da jornada ou não, né? E a gente tem uma métrica de lealdade, que aí varia a frequência que a gente vai enviar essa pesquisa de fidelidade, que é o NPS, né? Sim. Que é uma métrica justamente que mostra a lealdade dos nossos clientes, né? Então, a partir disso, a gente consegue ver, né, dessa métrica, a gente consegue identificar realmente quais são os nossos clientes promotores. Perfeito. Né? Mas, na prática, né, para a gente trazer aqui para o pessoal, como é que eu sei que um cliente é promotor? Né? Então, assim, tem algumas características que diferenciam esse cara. Né? Então, é aquele cliente que realmente vai falar bem, é aquele cliente que vai falar sobre a gente nas redes sociais, vai falar com os conhecidos. Ele vai, então, trazer outros clientes, né, por consequência ali de ele ser um promotor, um cliente leal à marca, e ele vai comprar novamente. Né? Sim. Agora, um cliente satisfeito, ele eventualmente, se ele encontrar um produto da mesma qualidade, né, ou até às vezes até inferior, mais barato, ele vai ir, né, porque não tem nada segurando ele ali, ele não é leal à tua marca, né? Ele só comprou, achou legal e tal, mas ele pode a qualquer momento, né, ir para um concorrente, enfim. Sim, perfeito. E enquanto tu falava isso, eu dei uma olhada nas anotações aqui. A gente tem algumas métricas muito importantes que fazem realmente referência a essa parte de atendimento. Como é importante a gente ter um atendimento saudável e dar atenção para os nossos clientes, né? Tem uma métrica que até tu nos trouxe que 32% das pessoas que fazem negócios não voltariam a comprar daquela marca se ela teve uma experiência ruim. Então imagina, de 100 pessoas que compraram, pelo menos 30, se elas tiveram qualquer
qualquer iniciativa ruim, seja no atendimento ou no próprio onboarding, elas não voltam a fazer negócio. Isso é um dado muito, muito grande, é um número expressivo, porque a gente vê no mercado digital, principalmente, taxas como reembolso, chargeback, são altíssimas, por conta de que a pessoa não presta atenção aonde realmente importa, que é no suporte. A venda, a gente vai ajustando, a gente vai melhorando, mas os insights saem do suporte, porque é ali que a gente vai entender o perfil do nosso cliente e vai melhorar nossas campanhas. Então, outra métrica muito bacana, que também influencia a gente visualizar esses promotores como uma oportunidade de negócio, é que 70% das pessoas que compram o nosso produto acabam compartilhando com 6 ou mais pessoas. Então, a venda que eu fiz para a Tamires, se eu atender ela bem, ela vai levar essa comunicação para mais 6 pessoas, que isso vira uma bola de neve. Então, é 6 pessoas aqui, 6 pessoas ali, e assim por diante. Porém, 13% dos casos acabam, se não tem uma boa experiência no atendimento com o cliente, compartilham essa ideia para 15 ou mais pessoas. E isso também é uma bola de neve negativa, né? E faz com que a sua marca, a sua gestão, tudo aquilo que você construiu, vá por água abaixo, porque você não prestou um bom atendimento ao seu cliente, certo? Boa, Alisson. E até falando sobre essa questão do atendimento, né? Outros pontos que eu acabei não trazendo ali, mas agora tu falando me resgatou aqui. Que é assim, a gente ter... Assim, por mais que tu tenha um time pequeno fazendo ali atendimento, às vezes é uma pessoa só, mas é interessante tu ter padrões, assim, né? Tu ter um processo realmente de como isso vai ser feito, né? Como a gente vai agir em cada situação, né? Então, como eu reajo se o cliente me trazer tal situação, como a gente vai proceder, né? Então, isso é super importante também. E se tu tem um time maior, né? Se tu tem mais pessoas, quanto mais pessoas, mais aumenta a complexidade. Tu precisa investir muito em treinamento dos times de atendimento também, né? As pessoas precisam estar qualificadas, elas precisam ter autonomia para resolver as situações, né? Então, isso faz muita diferença também lá para o cliente final. Perfeito. E agora a gente vai chegar na parte mais difícil dessa conversa, que é como que a gente estrutura um programa de promotores da marca. Como que a gente faz isso não só ser algo que faça com que a gente cresça o nosso branding, cresça a nossa marca, mas também que a gente possa monetizar essa parte. Como é que a gente faz essa construção? Ótimo. Bom, então, a partir do momento que a gente tem, né, toda essa construção aí que a gente falou, né, constrói jornada... O ICP, o nosso perfil de cliente. Exato, qualifica a equipe de atendimento, cria processos, né, enfim... Tendo tudo isso desenhado, né, a gente parte para um momento, então, realmente aí de criar programas de indicação de clientes, né? Programas aí para a gente monetizar isso, tá? E aí, Alisson, eu vou devolver para ti, porque assim, vai depender do que o cliente quer, né? Não adianta eu oferecer, por exemplo, você vai ganhar, a pessoa que mais indicar vai ganhar um iPhone esse mês. Mas se para o cliente não faz sentido um iPhone, né? Então vai depender muito do negócio da pessoa, né? Então a primeira parte o que é importante para o teu cliente, né? Entenda o que é importante para ele. Se tu não sabe, pergunta, meu amigo, né? Vai perguntar, vai falar com os clientes, né? Faz umas ligações aí, né? Eu brinco que eu gosto às vezes até de eu mesmo ir lá e atender os clientes e aproveitar esses contatos para entender realmente o que o cliente está falando, né? O que o meu cliente que não está comprando mais, aquele cliente que está cancelando, o que ele está falando, o que ele sentiu falta, né? Então, entender o que o cliente quer e, a partir disso, criar um programa formal mesmo, né? A gente estrutura esse projeto, divulga isso para a base de clientes, né? E aí faz esse acompanhamento, né? Perfeito. Inclusive, até já que tu trouxe essa pergunta de volta, né? A gente, aqui dentro da Cellflux, a gente também construiu um programa Partners, né? Que parte do mesmo objetivo. A gente influenciar as pessoas a construírem conteúdos, falarem sobre a sua jornada com a ferramenta, mas também a gente agregar valor a essas pessoas. Então, todas as agências, influenciadores, infoprodutores que têm produtos que fazem sentido o Cellflux serem um elo dentro da comunicação deles, a gente leva esse programa de parceiros para que eles consigam construir toda a sua linha de comunicação junto com a Cellflux. E com isso a gente bonifica eles de várias formas, né? Daí é de acordo com o que realmente importa com o cliente. Seja comissionamento por indicação, seja prêmios, placas de indicação, toda a parte de gamificação mesmo que a gente faz dentro do programa. E também a gente traz a pessoa para vir fazer um podcast, falar sobre a sua experiência, contar como que ela construiu a jornada dela junto com a Cellflux e a gente compartilhar para todos os estrategistas que estão nos olhando aqui. E isso fez muito sucesso.
a gente conseguiu crescer expressivamente junto desse programa. Então a gente começou ele logo em maio do ano passado e a gente viu que ele realmente guinou muito rápido e muito grande. Então, realmente, se você não tem um programa de indicação, não tem um programa de promotores da sua marca, comece a estruturar, pega esse podcast, ouve no 1x, novamente, e anote todos os insights que eu tenho certeza que no final dele você vai realmente ter um programa bem estruturado e com uma comunicação pronta para que você torne os seus clientes em promotores da sua marca. E também a gente precisa trazer algumas questões mais técnicas, né? Que é a parte de estruturação mesmo da comunicação. Quando a pessoa começa toda a parte de comunicar, de transformar, ela precisa de alguns recursos para realmente... Isso eu estou falando de experiência minha. De alguns recursos para poder segmentar esses leads, né? Então a gente tinha um volume muito grande de pessoas que eram interessadas em se tornar parceiros, porém eles não eram qualificados, não era o momento deles em realmente dar sequência naquele programa. Então o que a gente fez? Já que a gente tem uma ferramenta completa e ela agrega em todos os pontos que a gente precisa, a gente pegou o Cellflux, criou uma landing page ali dentro, onde o objetivo dela era apresentar o programa de parceiros. Apresentando esse programa de parceiros, a gente capturou os dados dos interessados. Assim que eles eram capturados, esses dados, a gente rodou um formulário para entender rede social, qual o objetivo dele, o que ele gostaria de fazer com a marca, se para ele era benefício ele receber comissionamento sobre indicação, se era benefício ele receber acessos exclusivos, como por exemplo a nossa IA, o nosso CRM que vai vir no futuro, que eu já estou largando spoiler aqui. Então, várias coisas que fazem sentido para o nosso cliente final. Após essa pesquisa, a gente coloca o nosso time de partners aqui, entrar em contato com essas pessoas e explicar um pouco mais sobre esse programa. Explicou um pouco mais, aí a gente parte para o fechamento e começa o ongoing dele também dentro dessa jornada, né? E aí a gente tem um programa de indicação, um programa de parceiros que realmente traz resultado. Então, se você assistiu até aqui, anote cada ponto que a gente citou aqui, desde o atendimento ao cliente, das métricas que a gente trouxe, da parte do Resolva, né, que é o acrônimo ali do pessoal do atendimento, da experiência do cliente, e realmente aplique na sua empresa que você vai ter um resultado super mega expressivo e muito rápido e realmente vai mudar a linha de comunicação com o seu cliente. Não é mesmo, Tamires? É isso aí. Então, Tamires, a gente chega numa das etapas mais importantes do podcast, que é a dica do especialista. Se tu pudesse traçar de modo prático assim uma aplicação para todos os estrategistas que estavam nos assistindo até aqui, como que eles poderiam aplicar na prática essa jornada de promotores da marca no negócio deles? Ótimo. Bom, estrategistas, vamos lá. Deem atenção para o atendimento dos seus clientes, né? Olhem para toda essa jornada do cliente, né? Como está sendo a jornada de onboarding, como que está acontecendo esse processo depois. Garanta que o cliente tenha todos os recursos que ele precisa, né? Para utilizar o teu produto, para extrair o melhor do teu produto, seja ele, né, físico, digital, enfim, o que for, né? E garanta que ele vai ter os seus problemas resolvidos sempre que ele precisar, né? Personalize o máximo a jornada, utilize o Cellflux para criar as suas automações, né? E ganhar escala, que isso é importante também, né? E depois disso, aí sim, aí você pode estruturar aí o seu programa com aquilo que fizer mais sentido para o seu cliente. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi um episódio super bacana, que a gente conversou sobre um tema muito prático, que vocês podem realmente ouvir e já traçar um plano para aplicação. Então, para todo mundo que nos assistiu até aqui, conheçam a Cellflux, utilizem, façam com que vocês realmente resolvam todos os problemas que vocês têm hoje no funil de vendas de vocês, seja baixa qualificação de leads, seja a conversão desses leads, ou até mesmo atendimento ao cliente, você consegue concentrar tudo dentro da mesma ferramenta e ter o resultado que é realmente o sucesso. Então siga o Cellflux no Instagram, no @cellfluxoficial, se inscreva nesse canal e também deixe um like no vídeo e também deixe um comentário para a gente saber se esse conteúdo agregou você de alguma forma. Se você quiser me acompanhar também no Instagram, é AlissonSG12. E a Tamires, como é que o pessoal te encontra, Tamires? Para quem quiser me encontrar no Instagram, é tamires, com 2 As, .rocha. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui e até um próximo episódio.